O conhecimento amplia a vida. Essa frase nunca fará tanto sentido quanto quando nos referimos aos profissionais de saúde. Muitos de nós sonham desde a infância com esta profissão tão nobre. Uns chamam de dom, outros de vocação, mas ser um profissional de saúde é a escolha de uma vida. Esta jornada é repleta de exigências e alto nível de dedicação. Sim, o período acadêmico é difícil, mas as pessoas não imaginam o novo mundo de informações que se abrem para quem escolhe se dedicar à área da saúde. Tamanha dedicação faz com que as expectativas sejam altas desde o início da graduação, o que se confirma ao longo dos anos com a dedicação do dia a dia e suas conquistas profissionais, que se multiplicam com o firme propósito de cuidar das pessoas e salvar vidas. A cada plantão, atendimento ou procedimento realizado, o profissional se sente mais preparado e os receios de recém-formado vão ficando para trás e vão dando espaço para um profissional mais maduro que se torna referência no que faz. Para colaborar com este desenvolvimento, existe a Esculap Academia. Desde 1995, oferecemos cursos e programas de educação continuada, combinando conhecimento científico com técnicas aplicadas e aprendizado digital. Desta forma, contribuímos para que os profissionais desenvolvam suas habilidades e capacitem-se com o que há de mais moderno em todas as áreas terapêuticas nas quais a Bebraun se faz presente. Especialmente idealizada para profissionais apaixonados e ambiciosamente comprometidos com a saúde das pessoas, a Esculap Academia conecta o profissional às novidades e avanços dos produtos Bebraun, utilizando conceitos de treinamento e tecnologias inovadoras que tornam o aprendizado uma experiência e nos aproximam do dia a dia das instituições de saúde. O distanciamento social acelerou o processo de digitalização no mundo. A Esculap Academia evoluiu junto. Passamos por grandiosas transformações que trouxeram novas soluções para nos conectar e aproximar ainda mais, mesmo que virtualmente. Hoje, a Esculap Academia, braço acadêmico científico do Grupo Bebraun, já é uma referência global em capacitação e treinamentos, movimentando uma rede de conhecimentos que abrange mais de 40 países. Cuidar do outro em períodos tão delicados requer responsabilidade e muita dedicação. Ser profissional da saúde é muito mais que exercer o que foi estudado. Ser profissional da saúde é um ato de amor pelas pessoas e pela vida. Por isso, a Esculap Academia assume a responsabilidade de juntos contribuirmos para o aprimoramento da assistência médica para proteger e melhorar a saúde das pessoas ao redor do mundo, por meio de diálogos dedicados à vida. Olá, boa noite a todas e todos. Muito obrigada, né? Primeiramente, quero agradecer a todos que conseguiram se inscrever e vieram prestigiar o nosso primeiro webinar com o tema de excelência e higiene das mãos. A gente vai aí apresentar nossa jornada das melhores práticas. Hoje a gente tem a primeira aula com a doutora Rosana Hittmann e com a enfermeira Poliana. As duas trabalham no Hospital Santa Joana. Doutora Rosana é infectologista do Hospital Santa Joana, a Poliana é enfermeira também do controle de infecção do Hospital Santa Joana, e elas vão falar um pouquinho da prática delas com relação à estratégia multimodal, como foi a pandemia e como foi a estratégia multimodal também durante a pandemia. Pessoal, tem um QR Code aqui na tela, depois, se vocês puderem acessar, vai aparecer. Ele é tem a nossa newsletter, então vocês conseguem entrar e ter assuntos sobre saúde, sobre inovações em saúde, então aproveitem depois aí para conectar e ficar super inteirado das novidades. Bom,
vou parar de falar e vou deixar vocês primeiro começa a doutora Rosana, vou deixar vocês com a doutora Rosana, começar a explanar e agradecer também a presença da doutora Rosana e da Poliana. Obrigada, gente. Bom, Cíntia, eu que agradeço muito o convite. Eu diria que a honra de estar abrindo a primeira webinar dessa jornada de Excelência e Higiene das Mãos. Eu tenho uma história com a Esculap, com a Academia Esculap de muitos anos, né? Eu fiz meu doutorado em controle de infecção hospitalar na Alemanha há um bom tempo atrás, e naquela época era uma coisa assim quase que inatingível, né? Onde eu trabalhava, lá o hospital que eu atuava, era muito forte a Esculap, né? E a influência dela. E eu não imaginava que um dia eu ia virar membro do board, então eu fico realmente muito honrada com o convite, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E principalmente ao lado da Poliana, que a gente está todo dia, né, uma ao lado da outra, mas é bom a gente ver as duas faces do mesmo objetivo, né? A parte médica, né, de como a gente encara tudo isso, e sem dúvida a parte também da enfermagem. Então, para iniciar a minha apresentação, aqui meus conflitos de interesse, né, sempre necessários, e eu faço essa pergunta de cara já para vocês. Por que eu estou aqui hoje falando sobre higiene das mãos? Por que eu tive a honra de estar aqui hoje com vocês falando sobre esse assunto? E a resposta é muito simples. A resposta é que em 2014, quando foi lançado o primeiro prêmio latino-americano de excelência em higiene das mãos, o nosso grupo, tanto Santa Joana quanto Palmares Paulista, é que venceu esse prêmio. Então, foi uma coisa que foi de uma importância enorme para o nosso grupo, para todo o grupo de higiene das mãos, que sempre trabalha muito e acaba não tendo todo aquele reconhecimento. Então, isso para nós foi um motivo enorme de reconhecimento não só latino-americano, mas eu diria até que internacional. E, claro, isso para a nossa instituição deu um prestígio enorme. Então, esse prêmio, eu diria para vocês que mudou muito a nossa condição em relação a tudo que a gente sempre fez em termos de higiene das mãos. E daí eu pergunto, como é que nós chegamos lá? Como é que nós fomos avaliados? E nada mais, nada menos do que o próprio DGPT esteve no nosso hospital, ele esteve em vários hospitais aqui na América Latina, ele e a sua equipe, e ele, em loco, passa a visita, checa todas as medidas de higiene das mãos, o empenho do nosso grupo, a estrutura, os resultados, ou seja, a checagem é realmente feita diretamente pelo professor Pitê, o que não deixa de ser também uma enorme honra para nós. E o que nós fizemos para conquistar esse prêmio, já estimulando todo mundo que está me ouvindo? Primeiro, motivação e objetivo, né? Querer é poder, e é assim que a gente tem que pensar. Então, você tem que estar com o teu grupo motivado e ter um objetivo pela frente. Segundo, e não menos importante, eu diria o contrário, é trabalho em equipe, né? Eu falo que aqui a base é a CCH, então eu diria que esse cãozinho aqui é a base. Agora, quem realmente põe a mão na massa ou a mão no álcool, né, propriamente, e a mão no paciente, é principalmente a equipe da enfermagem. Então, é fundamental, não adianta a CCH ter uma série de normas se aquilo não sai da nossa sala, do nosso papel. E o terceiro elemento que eu acho fundamental é o apoio da alta direção. Se a gente não tiver o apoio da alta direção, não adianta você querer, não adianta você ter todo esse trabalho em equipe, você precisa também desse apoio que é fundamental. Então, esse conjunto todo é que fez a gente ter o sucesso e, claro, muito trabalho, mãos à obra foi o que nós fizemos na época. Então, na época, estou falando lá atrás, a gente primeiro começa de uma campanha que foi feita, inclusive, no estado de São Paulo, mãos limpas são mãos mais seguras. Então, o primeiro passo era preparar a unidade, afinal, qual era o diagnóstico da nossa unidade, então, identificação das papeleiras, dos dispensadores. Vocês estão vendo a aplicação do ponto de dispensação de álcool em muitos outros locais, a técnica de higiene das mãos em todas as papeleiras, em todos os locais. Vocês estão vendo aqui também a técnica, né, os 5 momentos da higienização das mãos, ou seja, nós fizemos todo um preparo da unidade
para poder ir para frente. Além disso, nós colocamos o nosso negócio, basicamente, eu acho que eu fui para trás, deixa eu só voltar o nosso negócio é maternidade, então a gente colocava essas placas na incubadora, né? Por favor, higienize as mãos antes de tocar em mim. Colocamos dispensadores de álcool do lado do registro de ponto, que é digital, então era uma das coisas que nós tivemos lá, uma época, um surto até de conjuntivite, e a gente viu que o que poderia estar em comum era o local onde as pessoas iam com o dedo para bater o ponto, e é um local onde o fabricante fala que não é para passar álcool. Então, a gente deixou um dispensador de álcool ao lado, fazendo toda uma campanha de higiene das mãos. Fizemos placa para as pias, fizemos descanso de tela, ou seja, toda a preparação da unidade. O segundo passo foi uma avaliação básica do ponto de vista da nossa estrutura, do número mesmo, que nós temos de estrutura na unidade, da aceitação do álcool, a tolerância em relação ao álcool, e assim vai. E na etapa 3, orientação e treinamento, coisa que nós estamos muito acostumados na CCH. Então, fizemos treinamento em loco, podia aglomerar naquela época, todo mundo junto, fazendo os treinamentos. Vocês estão vendo aqui que a gente tinha frases que os próprios colaboradores criavam e a gente fazia sempre competição para ver quais eram as melhores frases. Então, olha, agindo assim, você pode salvar vidas e assim vai. Outra iniciativa nossa, em 2012, que foi a nossa campanha, foi batizar o nosso mascote. Nós tínhamos um mascote de higiene das mãos e esse mascote precisava de um nome. Então, tanto no Santa Joana quanto na Promate Paulista, que são 2 hospitais que nós temos maternidade, nós fizemos um incentivo, aí, uma campanha. Na Pro ganhou o nome do Zé Palminha e no Santa Joana ganhou o nome do Batigel. E eles viraram os nossos super-heróis da higienização das mãos, e quem foi o criador, o idealizador dos nomes, foi premiado, etc. Vocês estão vendo que outra ação na época, a meta era 80%, isso já mudou hoje, mas a nossa meta de adesão na época era 80% dos 5 momentos, e cada vez que uma das unidades, vocês estão vendo nesse exemplo, por exemplo, o TI do terceiro, o TI do quarto, alcançasse a nossa meta dos 80%, era, obviamente, dado um feedback positivo para aquele grupo, no sentido de ter incentivo e continuar atrás desse objetivo. E eu diria para vocês que esse gráfico foi o que mais encantou o professor Pittet. Toda hora ele falava desse gráfico, que é o que vocês estão vendo aqui em franca ascensão, é o consumo do álcool, do gel do álcool nas unidades, e o que vocês estão vendo caindo aqui cada vez mais é a taxa de incidência de infecção relacionada à catéter vascular central na UTI neonatal. Então, esse aumento expressivo do consumo do álcool e a diminuição expressiva da taxa de infecção foi, sem dúvida, o que mais seduziu o professor Pittet na época, e vocês concordam comigo que ele fala sozinho esse gráfico, realmente foram excelentes os resultados. Ganhamos o prêmio em 2014, e não paramos. Em 2015, a gente resolveu fazer uma campanha um pouco mais diferente, mais ousada, envolvemos as crianças para ensinar as crianças. Nem sabia que ia ter pandemia depois de alguns anos e que as crianças iam ter um papel tão importante. Mas, na época, a gente optou por fazer a educação infantil. As crianças postavam as fotos carregando os cartazes dos 5 momentos, né? Então, foi uma coisa muito bacana, isso fazia descanso de tela, cartazes pelo hospital, fizemos também a importância da higienização das mãos, desenho para as crianças colorirem, então tinha as mãozinhas, tinha o nosso super-herói lá, o Zé Palminha, para colorir, tinha ajude o Pedro e a Maria para chegar na pia, tinha o jogo dos 7 erros, então fizemos muita coisa lúdica com as crianças, o que foi uma experiência, quando eu falo criança, estou falando dos filhos dos nossos funcionários, e foi uma experiência muito, muito prazerosa, muito legal, porque a gente acredita que você tendo essa educação desde pequeno, acaba sendo rotina higienizar as mãos e não você ter que lembrar de algo tão importante. Até que chegou a pandemia. Chegou a pandemia, então passamos 2020, 2021, anos totalmente atípicos, totalmente diferentes,
E é isso que a gente quer passar para vocês, o como foi esse período de pandemia, como foi todo o desafio que todos nós, eu estou falando de mim, mas eu tenho certeza que cada um de vocês teve o mesmo desafio nos seus hospitais, porque nós tivemos que mudar totalmente a nossa rotina, o infectologista absolutamente sobrecarregado, a CCH absolutamente sobrecarregada, as nossas UTIs lotadas, ou seja, um cenário desse, e sabendo da importância da higiene das mãos, você acaba ficando numa atitude meio dúbia, né? Como é que nós vamos enfrentar isso? Então, eu diria para vocês, e eu coloquei nesses slides, motivos para melhorar a adesão da higiene das mãos durante a pandemia. Então, deste lado, a gente tem quais são os motivos que nós, tanto profissionais da saúde como o CCH, a gente incentivaria. Primeiro, nós aprendemos naquela época que as medidas não farmacológicas eram as mais importantes. Não tinha vacina, né, máscara era o que podia nos proteger, e higiene das mãos. Então, esse era um bom motivo. Outro motivo para melhorar é que a gente estava morrendo de medo, muito medo. A gente não sabia, a gente estava diante de um desconhecido. Nós tínhamos insegurança em relação à nossa proteção como profissional da saúde e, lógico, a proteção dos pacientes. Então, diante disso, eu tinha motivo para melhorar a adesão da higiene das mãos. Também tinha um elevado risco de infecção relacionada à assistência à saúde. Pacientes graves, UTIs lotadas, hemodiálise, paciente pronado, entubado, ou seja, todo o cenário que eu, como profissional da saúde, eu falo, não, eu preciso fazer minha parte, que é higienizar minhas mãos. Por outro lado, os motivos para piorar a adesão, vocês estão vendo aqui, sobrecarga de atividade, a gente sabe que quanto mais sobrecarregado, menos a gente acaba higienizando as mãos. Profissionais vindos de outras áreas, trabalhar na nossa UTI, em outros setores, médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, então você desloca o pessoal, sei lá, da pediatria para o adulto, do setor A para o setor B, absenteísmo elevado, inclusive nós profissionais da saúde adoecendo, falta de insumos, parece que foi faz tempo, mas se a gente lembrar o que aconteceu em abril, maio de 2020, que a gente estava brigando por um frasco de álcool, a gente estava brigando para ter máscara, foi inimaginável, ainda bem que passou e a gente acaba esquecendo o que nós passamos. E a CCH sobrecarregada e muito menos atuante em campanhas e treinamentos, porque a gente acabou deslocando toda a nossa atividade para outras coisas que a gente tinha que fazer. Então, essa era a imagem do profissional da saúde na época, e eu diria que nós tínhamos dois, um em cada ombro, o anjinho e o diabinho. O anjinho falando, olha, profissional da saúde, higienize suas mãos, isso é importante, você vai salvar vidas, essa é uma medida muito importante. E do outro lado, o diabinho falando, você está exausta, você está cansada, você está fazendo horas a mais, você está trabalhando de um lugar para outro, tudo lotado, esquece isso, você vai ser perdoada, porque o momento é diferente. Então, este é o cenário. E daí, o que eu quero já convidar todos para responder uma pergunta, e diante desse cenário todo que nós estamos falando, eu gostaria de que vocês, aqui é um quiz, eu gostaria que vocês respondessem esse quiz, e a gente vai dar uma olhada aqui na resposta, e a pergunta que eu faço para vocês é, vocês acham que, durante a pandemia, esses 2 últimos anos que nós passamos, a adesão da higiene das mãos, vocês acham que ela aumentou? Vocês acham que ela diminuiu? Eu não estou falando do meu hospital, eu estou falando de uma forma geral. Não faço a menor ideia do que aconteceu. Ou, opção 4, a CCH não teve tempo para medir o que aconteceu. Então, eu peço para vocês, por favor, votarem, eu acredito que já esteja aí na tela de vocês para vocês votarem, e daí a gente vê o resultado. Podem votar, por favor? Pessoal, aproveitando, vamos votar, isso, muita participação, estou gostando de ver. E aproveitem também para enviar suas perguntas aqui, gente, tá? Para a gente fazer ao final para a doutora Rosane e para a Poliana, por favor, tá? Deixa eu ver se eu tenho
eu peço para todo mundo votar para a gente já poder ver o resultado. Então, vocês acham que aumentou, diminuiu? Não faço a menor ideia. Ou a CCH não teve tempo para medir esses resultados? Vamos ver se a gente consegue ver os resultados aqui para já passar para vocês e ir para frente. Caso contrário, eu vejo no final o que vocês acharam. Tá. Então, estamos encerrando. Ótimo, nós estamos encerrando então, para a gente já ver os resultados. Eu imagino que a maioria acertou, vamos ver aqui. Olha lá. A maioria, 74%, beleza, achou que aumentou a adesão da higiene das mãos durante a pandemia, 15% acha que diminuiu, 2% não faço a menor ideia e 9% a CCH não teve tempo para mensurar. Esse 9% é até baixo, porque isso é absolutamente realidade. Mas o fato é que a maioria acha que aumentou. Vamos para o resultado. Então, tem essa publicação é agora de 2021, e eles fizeram uma revisão sistemática e uma meta-análise de janeiro de 2020 até outubro de 2021. Então, eles separaram 7 estudos e foram ver o que aconteceu em termos de adesão de higiene das mãos durante a pandemia. Então, eles conseguiram reunir 2.377 profissionais da saúde que reportaram a sua compliance de higiene das mãos, ou seja, a sua adesão, e, de fato, 74% foi estimado de adesão, que era muito superior. Lógico, depende de cada hospital. Para nós isso não é tão alto, mas tem para muitos hospitais, quando você vai ver a literatura antes da pandemia, que variava de 5% até 89%. Então, de fato, houve um aumento, a maioria respondeu certo. Eu peço agora uma segunda pergunta, eu acho que essa é até relativamente mais simples, e quero que vocês votem de novo qual a categoria profissional que mais aderiu à higiene das mãos durante a pandemia. Foram os médicos que finalmente resolveram higienizar as mãos mais que as enfermeiras, foram os fisioterapeutas que despertaram para isso pela importância toda que eles tiveram, foram as enfermeiras que mantiveram sempre à frente e higienizaram mais as mãos, ou o auxiliar administrativo? Quem vocês acham? Eu peço para que vocês votem, para a gente já poder ver o resultado do quiz aqui. Pessoal, vamos lá votar. Votem, votem muito, deem sua opinião aí. Quem será, hein? Qual será a categoria profissional que mais aderiu à higienização das mãos? Gente, não esqueçam do QR Code. Desculpa, doutora Rosana. Não, eu ia falar que os fisioterapeutas trabalharam muito nessa pandemia. Muito mesmo. Foram Bom, essenciais, vamos lá. né? Vamos daqui a pouco encerrar para a gente poder ver o que deu aqui o resultado. Eu acho que essa é fácil, mas vamos ver o que vocês acharam aí. Bom, vamos lá. A imensa maioria, de novo, responde que corretamente que as enfermeiras, para variar, os médicos sempre perdem das enfermeiras, não tem jeito, foi a categoria profissional que realmente mais aumentou a adesão, seguido das fisioterapeutas. Então, é exatamente isso que aconteceu. Nesse estudo, eles falam que a maior adesão foi da enfermagem e a menor adesão foi do auxiliar administrativo, exatamente como vocês responderam aqui. E o meu agradecimento aí sempre à enfermagem. E a última pergunta, talvez essa a mais capciosa, é: qual dos 5 momentos da higiene das mãos houve a diminuição da adesão durante a pandemia? Vocês acham que foi antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimentos, após o contato, exposição de risco com fluidos corporais do paciente, após contato com o paciente ou após contato com aquele ambiente próximo ao paciente? Então, eu peço de novo para vocês votarem, talvez aqui, preste atenção que é a menor adesão. Em que momento houve a menor adesão em relação à higiene das mãos durante a pandemia? Podem votar?
Daqui a pouco vai estar disponível aí para vocês votarem, só estão colocando aqui para ajeitar, já que a pergunta é mais difícil, dá mais tempo para vocês imaginarem o que aconteceu. Doutora Rosana, deixa eu lembrar o pessoal aqui do QR Code que está aqui embaixo, para vocês conseguirem acessar e conhecer a nossa newsletter com as informações de saúde, tá? Não esqueçam. E depois, por favor, votem. Está na tela já. Daqui a pouco a gente já encerra e vai para frente. Então, qual dos 5 momentos houve a menor adesão em relação à higiene das mãos durante a pandemia? Acho que nós vamos... Já está votando, ótimo, e a gente já vai ver aqui o resultado do que aconteceu, tá bom? Um pouquinho de suspense, né, doutora Rosana? Gente, falei errado. QR Code aqui de baixo é da amostra. É assim, se vocês querem conhecer o nosso Softalind, vocês coloquem aí o QR Code se vocês querem conhecer, tá? Na verdade. Bom, vamos ver o resultado, gente, para a gente poder continuar? Então, vamos ver qual foi o momento aqui que teve a menor adesão. E claro que eu vou também falar para vocês da maior, mas quero ver o que vocês responderam primeiro para a gente poder continuar aqui. Deixa eu pegar os resultados. Pronto. Aqui houve uma... Interessante, né? 44% ficou com a última opção. A maioria achou que foi após o contato com o ambiente próximo ao paciente. Isso realmente sempre é uma pedra no sapato. Acho que a Poliana vai falar sobre isso em relação à adesão deste momento. E o segundo momento, vocês acharam que foi a menor adesão, foi antes do contato com o paciente. E é isso mesmo. Então, o mais baixo foi exatamente antes de tocar o paciente. E o mais alto, como dentro do esperado, é após a gente ter contato com fluidos de risco. Nós estávamos na pandemia, não sabíamos exatamente o que estava acontecendo, então foi esse o panorama que aconteceu. E daí uma outra profissional brasileira, a Maria Cíntia, que é lá de Manaus, ela também faz uma publicação falando exatamente, ela fez uma revisão da literatura e ela chega exatamente aos mesmos resultados que eu acabei de apresentar para vocês. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é que a gente está muito ciente, né, que chegando ao hospital tem gente esperando por nós lá, que são exatamente as bactérias, e depende muito de nós o controle de infecção, sabermos minimizar e fazer as barreiras necessárias. Transmissão cruzada durante uma pandemia, óbvio que a gente viu o aumento, e nós vimos muito aumento de infecção em vários hospitais, com germes de transmissão cruzada e tudo isso, exatamente pela superocupação que nós tivemos dos nossos hospitais. E o papel da CCH é sempre olhar o detalhe. O papel do controlador de infecção é olhar essa foto super linda e falar, tem um erro nessa foto. E a gente tem que enxergar o erro e não só a beleza da foto. E o erro da foto é o tamanho da unha desse profissional da saúde, que é absolutamente descabida. E é aí que entra o olhar da CCH, mesmo em momentos tão críticos como foi a pandemia. Então, concluindo, gente, apesar da gente ter um vírus que é de muito complicado controle do ponto de vista de evitar a transmissão nosocomial de infecções respiratórias, apesar da gente estar diante dos fantasmas das variantes que começam a aparecer e a gente viu que a gente tinha realmente muito o que fazer, apesar da gente estar no Brasil, onde teve uma postura, né, em especial no início, que deixou a gente extremamente inseguro em relação a várias coisas, de manejo da pandemia. E, apesar da falta inicial das vacinas, que nós vivemos todo o ano de 2020, o inicinho aí de 2021, eu diria para vocês que nós vencemos, sobrevivemos, estamos aqui hoje, e fizemos o nosso melhor a cada dia, mesmo naquela situação. Porque mesmo quando a gente estava fora de combate, e esse cartoon eu acho bem interessante, o profissional da saúde adoecendo, a gente não deixou de trabalhar
A gente não deixou, tem várias estatísticas mostrando que na pandemia o profissional da saúde, ele pelo contrário, em vez de ele reduzir carga de trabalho, muitas vezes ele aumentou a carga de trabalho. Nós soubemos a importância do isolamento, né? Isso aqui é outra brincadeira, só vieram 6, achamos mais sensato deixar o ATIM em isolamento. Então, nós soubemos também enfrentar toda essa situação, enfrentar esse isolamento e soubemos não só manter a nossa adesão da higiene das mãos, como até aumentar durante a pandemia. Então, todos nós de parabéns com toda essa situação, e eu encerro com essa foto, que foi a foto do nosso prêmio em 2014, incentivando a todos vocês no sentido realmente de melhorar, de concorrer, de fazer com que motive todo o hospital de vocês para o justo reconhecimento que tem o controle de infecção e principalmente a excelência em higiene das mãos. Então, Cíntia, com isso eu encerro minha apresentação, passo para você para dar continuidade e, por enquanto, já agradeço a atenção de todos. Doutora Rosana, muito obrigada, maravilhosa como sempre. Pessoal, só lembrando, né, que essa jornada que a gente está fazendo de melhores práticas é focado no prêmio, o prêmio latino-americano de excelência em higiene das mãos, tá? Então, por favor, vamos se inscrever, vamos participar, todo mundo aí competindo, porque a gente precisa, de fato, mostrar as nossas melhores práticas aí para todo mundo ver. E lembrando que 15 de junho é a data final para a gente poder se inscrever, tá? Para se inscrever para o prêmio latino-americano, para vocês conseguirem competir, tá? E o prêmio será dado em 26 de outubro, no Congresso Brasileiro de Controle de Infecção e Epidêmio, lá no final do ano, tá bom? Então, é isso. Agora a gente vai ficar com a enfermeira Poliana Martins, também do Grupo Santa Joana. Ela vai trazer a experiência aí de higiene das mãos em tempos de pandemia também. Boa aula, Poliana. Olá. Olá, boa noite. Meu nome é Poliana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a doutora Rosana, né, e toda a equipe. É um prazer estar aqui com vocês. E eu vou falar um pouquinho de como foi, né, a nossa experiência. Eu trabalho na maternidade Santa Joana, que é uma das maternidades do grupo Santa Joana. E como foi a nossa experiência, né, na pandemia. Então, esse é o meu conflito de interesse. E na agenda eu quero falar um pouquinho, então, sobre a higienização das mãos em foco, né? Acho que nunca se falou tanto em higiene das mãos fora do ambiente hospitalar. O que mudou na pandemia em relação à higienização das mãos, os nossos desafios, nossa experiência e o que a gente espera para o futuro. Então, como eu disse, eu acho que nunca se falou tanto em higiene das mãos, né? Então, a mídia, todos os assistência governamental, não governamental, até o Cascão, né, tá higienizando a mão para poder incentivar as crianças nesse momento. Então, a higiene das mãos, ela ficou em foco, né? E os especialistas, eles foram parar na televisão. Né? Acho que nunca também se viu tantos médicos, infectologistas, em programas populares, em programas com tanta visibilidade, falando de higiene das mãos. Nós que somos do controle de infecção, nós que trabalhamos no ambiente hospitalar, nós estamos acostumados com esse assunto, né? A higiene das mãos, ela é pauta diária, mas para quem está fora do controle de infecção e fora do ambiente hospitalar, não estava acostumado a ver falar tanto sobre a importância de higienizar as mãos. E com isso, as pessoas começaram a levar para suas casas, né? A gente começou a cuidar da nossa família de uma forma diferente. A gente aceitou a higienização das mãos de uma forma diferente, né? A gente aderiu isso. E o que aconteceu nesse momento, né? No começo da pandemia?
o álcool sumiu das prateleiras. Foi um dos produtos mais consumidos, né, no começo da pandemia. E começaram a faltar os insumos dentro do ambiente hospitalar, né? E o que a gente ia fazer nesse momento como controle de infecção? Você está incentivando que as pessoas higienizem a mão com álcool, está pedindo para as pessoas, vamos lá, é o que a gente tem hoje para prevenir as infecções. A gente sabe que a higiene das mãos é a medida mais simples, a mais barata, a menos dispendiosa para prevenir qualquer tipo de infecção, mas os álcools começam a faltar dentro das farmácias, dos mercados e também no ambiente hospitalar. Aí, como estratégia, o que a gente teve que fazer? Vamos começar a falar também da água e sabão, porque também é importante. Então, a gente incentivava as pessoas a usar água e sabão em casa e deixar o produto alcoólico para quando ela estivesse no transporte público, quando ela estivesse fora de casa e principalmente para os profissionais de saúde. Dentre isso, nós tivemos vários desafios, né? São muitos os desafios. Esse é um relatório global da OMS que eu trouxe para vocês, um resuminho dele, né? Até convido todo mundo a conhecer esse relatório, que ele é muito legal, e ele mostra que o problema ele é muito... A falta do álcool ela é só a pontinha do iceberg, né? O problema ele é muito maior, ele é muito mais global. Então, o que mostra, né? O que fala nesse relatório? Ele fala que nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, 50% dos centros de saúde não tem nem água nas pias para as pessoas higienizarem as mãos. Falta saneamento básico, falta coleta de lixo, falta reciclagem, falta coleta de resíduo. Então, falta o que a gente acha que é o básico para a prevenção, né? Então, cerca de 1,8 bilhões de pessoas ficam expostas por falta de água nas pias para higienizar as mãos. Esse é um trabalho que eu também trouxe para vocês, é um trabalho brasileiro de algumas enfermeiras de Porto Alegre, que fizeram em 2020 uma breve análise, uma análise narrativa da prática de higiene das mãos dentro das suas unidades. E o que elas viram? Elas viram que, para manter essa adesão, elas também precisavam ser mais criativas, que a gente precisa ser criativa dentro desse contexto vivenciado e começar a mudar um pouco a nossa visão, né? Usar dos artifícios que estavam aderindo à população, né? Dentre eles, as redes sociais, as webs, a parte de informática mesmo, de TI, né, que veio com muita força na pandemia, né? Muitas lives, muitas webinars, que acabavam fortalecendo a nossa relação, nosso conhecimento com a população e também com os próprios profissionais de saúde. Essa foi só uma introdução, então agora eu vou contar para vocês um pouquinho da nossa experiência. Então, esse é o hospital no qual eu trabalho, né, a Maternidade Santa Joana. É um hospital referência no atendimento ao recém-nascido, um dos maiores em número de leitos da América Latina. E hoje nós temos esse cenário. Nós somos 120 leitos de UTIs neonatais, de unidade de terapia intensiva neonatal, que são divididas entre unidades de cuidado para prematuros extremos, aproximadamente 30 leitos, uma unidade cirúrgica complexa, nós fazemos grandes cirurgias cardíacas, cirurgias neurológicas, uma unidade neurológica, uma unidade semi-intensiva e uma unidade de desenvolvimento assistido, que são esses quartos aqui, que eu mostro na foto embaixo, que é onde aquele bebê mais crônico, ou bebê que tem alguma dificuldade, ele passa um tempo em treinamento, a família passa um tempo em treinamento com esse bebê para poder levar ele para casa com maior segurança. Então, a gente totaliza 120 leitos de UTI neonatal hoje. E como eram os nossos treinamentos antes da pandemia? Então, a doutora Rosana mostrou, né, na apresentação dela, várias campanhas, a gente coloca a família para participar das nossas campanhas, faz campanha com criança, com adolescente, com os avós, né, no Dia dos Avós. E a gente gosta muito, né, no Santa Joana, de trabalhar com a simulação realística, né? A gente tem um grande centro de simulação realística. Então, antes da pandemia, o foco dos nossos treinamentos era levar mesmo o profissional de saúde lá. A gente montava uma UTI fictícia, né, no centro de simulação realística, e esse profissional ia lá atender o nosso bebezinho, né,
fazia a higienização das mãos, a gente já aproveitava para falar da limpeza do ambiente, da limpeza concorrente, e ele prestava um atendimento, né, um preparo de medicação, tudo simulado, tudo em simulação realística. Mas como que a gente ia fazer isso na pandemia, onde a gente não poderia ter aglomeração, né, a gente não pode aglomerar, então não podia tirar as pessoas também do seu ambiente de trabalho, porque a gente estava com o RH defasado, e aí a gente precisou começar a se reinventar. O que que nós vamos fazer, né, nesse momento? Entre os desafios da pandemia, acho que um dos maiores foi a falta de insumo e a dificuldade de compra, né? A diminuição do RH e a sobrecarga de trabalho, porque muitas pessoas doentes, e vocês lembram no começo da pandemia, eram 14 dias de afastamento, então imagina, cada profissional que afastava era 14 dias para poder retornar para o seu ambiente de trabalho. Isso foi defasando, e a gente ficou com uma sobrecarga, né, porque os pacientes cada vez mais graves, e sem contar o nosso medo e o desgaste, que já era físico e mental, né, aquele medo de levar para casa, de adoecer algum familiar, ou de ficar doente, a gente estava na frente de alguma coisa que a gente não conhecia. Então, quando nós tivemos a falta de insumo, a dificuldade de compra, além disso, a gente começou a ter furtos dentro do hospital, né? Então, assim, os dispensadores, eles eram arrancados da parede e eram levados para casa. Então, a gente teve muito dispensador arrancado da parede mesmo. E aí, o que que a gente vai fazer nesse momento? Tira tudo, vamos incentivar a família a higienizar as mãos com água e sabão dentro dos quartos e vamos disponibilizar pump no carrinho e na bandeja para o pessoal da enfermagem. Essa foi a saída que nós achamos no momento, porque a gente estava ficando sem, né? Sem até como repor os dispensadores. A Anvisa vem e nos traz uma nota técnica, né? Dizendo, olha, podem comprar álcool, né? De quem estiver fabricando, vocês podem comprar. E aí aquele medo, aquela incerteza, aquela insegurança, a gente como controle de infecção é muito rígido em relação a isso, né? Checa tudo, se tem registro, como que estão os laudos, a gente faz uma checagem muito grande antes de padronizar algum produto dentro do hospital. E a gente começou a receber o que tinha no mercado. Então, vamos pegar o que a gente tem, que a gente acha que é seguro, deixar para os nossos pacientes, e nos ambientes mais comuns, como lanchonete, como refeitório, a gente vai colocar esse álcool, e isso foi o nosso primeiro pensamento, porque depois a gente teve que aceitar o que tinha para nossa assistência mesmo, que chegou uma hora que ficou muito difícil, né, de conseguir. A gente sabe que ficou muito complicado o mercado. E aí eu trouxe uma foto que eu acho ela muito engraçada. Ela não tem nada a ver com a higiene das mãos, mas a gente recebeu um lote de avental, que é esse que está do lado, que parece uma camiseta. Ele não tem abertura. Então, assim, a pessoa coloca o avental, né, para cuidar do paciente, mas depois ela não consegue tirar. Então, além de tudo que você estava passando, de toda aquela dificuldade, a gente ainda tinha que ficar em cima de várias marcas, várias coisas que estavam chegando. Então, hoje é um tipo de máscara, amanhã é outro fabricante, hoje é um álcool, amanhã é outro. Então, a CCIH ficou bem sobrecarregada também nessa parte, porque a segurança do paciente também está nas nossas mãos. Então, a gente ficou fiscalizando tudo isso, e a pandemia acontecendo. De manhã você recebia uma orientação, né? Vinha uma norma técnica, amanhã vinha outra, mudava tudo que você tinha orientado. Então, foi um período, a gente sabe, bem conturbado, né? E cadê o pessoal? Cadê os profissionais para trabalhar? Então, esse gráfico é um gráfico do COFEM, que mostra o primeiro mês de pandemia no Brasil. Esse gráfico, ele mostra os casos de coronavírus entre profissionais de enfermagem apenas. Então, vejam, no dia 30 de março, nós tínhamos 5 profissionais, né? 5 profissionais afastados. Esse número vai para mais de 4.000 em 10 dias. Então, imagina isso dentro do sistema de saúde, né? A falta que esses profissionais fizeram dentro do sistema de saúde. E as gestantes, né? Vem um momento que as gestantes são afastadas também do seu ambiente de trabalho, então o RH ficou bem reduzido, a sobrecarga, né? A gente sabe que ficou bem complicado para a gente levar a nossa assistência, porque o hospital está lotado, né? A gente começou a receber mais pacientes.
E qual era o nosso cenário? Qual é o nosso cenário frente à pandemia, dentro das UTIs neonatais? Então, eu costumo dizer, né, que nós estamos ali, naquela ilha. O perigo está em volta, está chegando perto da gente, até chegou, mas a gente ainda estava numa situação mais confortável, né? Nós tivemos um número menor de casos, nós sabemos que os bebês são menos acometidos, as gestantes também, na sua grande totalidade, na sua grande maioria, apresentaram sinais clínicos bem mais brandos, né, em comparação a H1N1. Nós tivemos, sim, gestantes que ficaram grávidas, ficaram para UTI, que foram para UTI, que precisaram ficar, né, ser invadidas, mas o número é muito menor perto do que a gente viu, né, nos outros hospitais em geral. E nós tivemos, né, apoio da direção, que é o que a doutora Rosana disse, então a CCH, ela precisa do apoio da direção, e isso faz muita diferença no nosso trabalho. Eu sei que não pode não ser a realidade de todos, né, mas nós tivemos, assim, a sorte desse apoio refletir na nossa assistência. Então, nós montamos separadamente, de todas aquelas UTIs que vocês viram, daqueles 120 leitos que eu mostrei, nós construímos uma UTI neonatal, só para receber os bebês filhos de mãe Covid e os bebês que apresentavam algum sintoma respiratório. Então, os nossos pacientes, eles não cruzavam. Os bebês filhos de mãe Covid, eles iam direto em incubadora para essa unidade. Qualquer bebê que apresentasse qualquer sintoma respiratório também ia para essa unidade, e a gente não cruzava com os outros 120 que estavam internados com a gente. E qual foi o nosso resultado? Isso aqui eu trouxe só para conhecimento de vocês, para vocês entenderem o que a gente passou. Então, nós tivemos aí essa quantidade, né? 744 coletas no nosso grupo, né, no grupo Santa Joana, dessas 32 positivas, e a nossa taxa, né, de transmissão vertical, ela fica em 4,30%, que é muito semelhante, é muito similar no que é dito hoje na literatura. No alojamento conjunto, nós tivemos 19 bebês que positivaram e 2 que voltaram em retorno, voltaram para a internação, porque após a alta apresentaram sintomas, e sintomas mais gastrointestinais do que sintomas respiratórios. E na nossa UTI neonatal nós tivemos 13 bebês, 4 bebês sintomáticos, que também que migraram para essa UTI que a gente chamava de UTI semi-Covid. Então, como foi a higienização das mãos em 2020 nas nossas UTIs neonatais? Então, como a doutora Rosana disse, né, um aumento, a gente não teve um aumento expressivo, porque nossa meta já é 90%, mas nós conseguimos manter durante o ano, em torno de 90%, 93%, nós também não tivemos quedas. Né? Nossa, mas o que vocês fizeram? Né? O que vocês fizeram em 2020? Apagamos fogo da pandemia. A higienização das mãos, assim, ficou mesmo a cargo do que o nosso pessoal, do que o nosso grupo de higiene das mãos trabalhou todos os anos. O grupo é muito atuante, as pessoas têm já essa consciência da higienização das mãos dentro do hospital, então eles que seguiram nesse momento, porque a gente conseguiu mensurar, né? Lá no quiz da doutora Rosana, a gente conseguiu mensurar, mas em relação a campanhas e treinamentos, foi muito menos do que a gente está acostumado a fazer, porque nós gostamos bastante dessa parte e o nosso grupo é muito, muito atuante. Hoje, o grupo do Santa Joana tem aproximadamente 60 a 70 integrantes que trabalham junto com a gente, falando das boas práticas, né, e da adesão de higiene das mãos. E aí, o que aconteceu em 2021, né? Em 2021, a gente começou a receber as vacinas, começou a ter mais esperança, todo mundo que estava na TV já começou a falar num fim de pandemia, e as pessoas começaram a esquecer, né? Esquecer da importância de higienizar as mãos. Pararam de comprar o álcool na farmácia, pararam de comprar o álcool no mercado e levar para suas casas, e também esqueceram que precisava fazer dentro do ambiente hospitalar. E aí foi a hora da gente retomar, falar, agora está tudo mais calmo, está tudo mais no eixo, apesar de ter picos, né? Nós tivemos picos, meses como janeiro, que nós tivemos um número de casos de internação, né, exorbitante, mas nós precisamos, aí a gente começou a pensar, precisamos voltar, mas e agora? Como que a gente vai fazer? A gente ainda não pode pôr no centro de simulação, não pode aglomerar, então vamos usar aquilo que está dando certo, aquilo que tem
que a gente tem como artifício, porque juntos nós podemos. Então, nós refizemos o nosso 5 momento, refizemos o nosso passo a passo focado no bebê. Então, aí tem o bebê dentro da incubadora, mostrando para as pessoas aquilo que elas tinham que fazer, lembrando, esses cartazes, eles ficaram fixados na unidade, nas copas, o pessoal recebeu por e-mail, por grupo de WhatsApp. A gente voltou a fazer campanhas educativas, informes, jornaizinhos mensais, onde o grupo de higiene de mãos, ele que faz a multiplicação da informação, então a gente faz o jornalzinho, manda para as meninas e elas multiplicam dentro da unidade, treinando as equipes e equipes específicas, aquelas que estavam precisando mesmo, vou explicar um pouquinho mais na frente, e divulgando sempre os nossos resultados, né? A gente sempre dá o feedback para a equipe, mensalmente. Então, esse é um estudo que eu trouxe para vocês, que é um estudo bem interessante, um estudo paquistanês, né? Que é um módulo de educação baseado na web, né? Baseado na internet, e seu impacto diante das medidas preventivas durante a pandemia. O que eles viram nesse estudo? Eles fizeram com 500 participantes, teve uma fase pré e pós-intervenção, eles foram lá fazer um questionário, falar sobre higiene de mãos, e o que as pessoas faziam, o que elas estavam acostumadas a fazer para a higienização das mãos, e disponibilizaram para essas 500 pessoas um treinamento virtual, numa plataforma virtual. E aí, o que eles viram, né? O que eles viram nesse estudo? Eles viram que no período pré-intervenção, como na primeira pergunta, né? Qual a sua frequência de higienizar as mãos? Menos de 5 vezes ou mais de 5 vezes, né? Durante o dia. Eles viram que esse número ele reduziu muito, né? Então, as pessoas passaram a higienizar mais as mãos. Se você usava álcool antes da sua assistência, sim ou não. E eles tabularam, né? E viram que após essa intervenção, após esse treinamento de web, eles conseguiram alcançar o resultado, né? Uma melhora nos seus resultados. E isso refletiu, eu acho que para todo mundo. Né? Nós também investimos muito em treinamentos de web, em plataforma, nós temos uma plataforma digital, trabalhamos junto com a equipe de treinamento e desenvolvimento, foi desenvolvida então uma trilha de prevenção, então nós fizemos uma trilha que começava na higiene das mãos e depois ia até lá na beira do leito, tudo virtual, vídeos explicativos. Então, nós da CCH gravamos vídeos de higiene das mãos, de como colocar e tirar o avental, porque lembrando que a gente está numa maternidade, onde pacientes em precaução e isolamento para a gente era uma coisa que quase nunca tinha, né? A gente quase nunca tem paciente isolado, e a gente começa a receber pacientes com diagnóstico de Covid, né? As nossas gestantes também que ficaram internadas. E aí foi a hora de chamar o grupo de novo e falar, gente, vamos lá, juntos, precisamos de vocês. E o nosso grupo de higiene das mãos foi restabelecido, foi fortalecido. Vimos a necessidade de trabalhar dentro das unidades, não todo mundo de uma vez, porque isso estava praticamente impossível na pandemia, né? Pelo número de colaboradores. Então, nós modificamos a nossa ficha de auditoria de higiene das mãos por categoria profissional e começamos a mensurar por categoria, para saber aonde a gente precisava trabalhar. Então, aqui, vocês podem ver, né, tá por mês até julho, eu trouxe, mas a equipe médica é a equipe com menor adesão, né, a médica de especialistas que a gente recebe no hospital, então, assim, um desafio. E a equipe de enfermagem é a nossa equipe, como o estudo da doutora Rosana, a equipe de enfermagem é a que tem a melhor adesão dentro das nossas UTIs neonatais. E começamos, então, a trabalhar para esse público diferenciado. Então, treinamento só para fisioterapia, para a equipe de fisioterapia. Treinamento só para a equipe de fono. Não fizemos mais aquele tipo de treinamento que englobava todo mundo, né? Que pegava todos os nossos colaboradores, porque a gente viu que precisava trabalhar onde estava o problema, que a gente tinha no momento. Então, o foco foi incentivar e treinar as equipes de acordo com o seu desempenho. Então, para vocês conhecerem um pouquinho sobre o nosso grupo de higiene das mãos, isso aqui é só uma linha do tempo. Então, quando ele começou, né, em 2010, tudo que foi acontecendo. A doutora Rosana já adiantou aí o Batigel, que é o do Santa Joana, todas as nossas campanhas, o prêmio latino-americano, ou mais outras campanhas, e aí chega 2020, não tem
sumiu, né, da nossa linha do tempo, mas aí em 2021 a gente já retorna com nossas atividades, com as nossas ações e investindo hoje sim na mídia, investindo na tecnologia. Então nós voltamos a divulgar o nosso grupo de higiene de mãos. Esse painel ele era um painel bem grande, gigante, que ficava na entrada dos funcionários. Do lado dele tinha um cartaz assim: conheça o nosso grupo de higiene de mãos, peça a nossa ajuda, estamos aqui para ajudar. Nas unidades também, o nosso grupo de higiene das mãos, ele foi identificado, então todo mundo ganhou um bottom, né, e usa no seu uniforme. Nas portas da UTI, lá na onde fica a pia, que os pais vão higienizar as mãos, que antes de entrar na unidade, nas nossas copas tem um cartaz, né, demonstrando: eu sou do grupo de higiene das mãos, se eu tiver com esse bottom, me procure, eu estou aqui para te ajudar, nós estamos aqui para trabalhar em conjunto. Então, nossos colaboradores, eles ficam identificados, com o intuito sempre foi de orientação, nós não trabalhamos nada com intuito punitivo, então é sempre de um ajudar o outro. E o nosso grupo ficou difundido, né? Então a gente foi para a internet, apareceu no Instagram dos hospitais. Essa foto é uma foto antiga, foi antes da pandemia, a única que a gente tem da pandemia, a gente não tem foto do grupo, né? A gente não se aglomerou mais. Então, esses são os grupos das 3 maternidades, então são todas essas pessoas que trabalham hoje com a CCIH, a fim de melhorar, né, a adesão e ter mais segurança e qualidade na assistência dentro do ambiente hospitalar. E começamos, é o que eu disse, aí trabalhamos mídia social, né? Então, os 5 momentos diferenciados, né? De 5 momentos na pandemia. Então, o primeiro momento antes de tocar a máscara, o segundo antes de coçar os seus olhos e o nariz, terceiro depois de você espirrar ou tossir, quarto depois de você tocar na sua máscara, depois de descartar a sua máscara, para lembrar as pessoas que elas também tinham que ter autocuidado. Então, nós modificamos os 5 momentos do cuidado do paciente para o cuidado também do colaborador. Isso foi, assim, foi muito legal, o pessoal adorou dentro do hospital, isso virou descanso de tela, virou cartaz. Fizemos campanhas interativas, né? Então, essa é Mãos que Cuidam, foi uma campanha que nós fizemos. Então, os nossos colaboradores mandavam fotos, e aí a foto mais votada também pela internet, pelo e-mail, seria a foto vencedora, né? Então, esse ano foi a Raquel que venceu com a nossa essa foto que está maior embaixo, aí tem a da Promatre e a do Santa Maria, né? Que todas as nossas campanhas são feitas como grupo, né? Nós trabalhamos muito como grupo. E essa última agora, que foi em outubro, né, no Dia das Crianças de 2021, que nós entramos na moda do TikTok, e aí as crianças em casa, né, filhos dos nossos colaboradores, gravavam vídeos, gravavam danças, né, as dancinhas, os vídeos falando de higiene das mãos, e aí como premiação a gente conseguiu convites, né? O hospital cedeu os convites para os parques que já estavam abertos para a família toda ir curtir naquele dia, né? Então a gente entrou aí até no TikTok para poder ajudar no incentivo à higiene das mãos. E reconheceu o trabalho da equipe de 2020, de 2021, porque apesar de toda a dificuldade, a equipe manteve-se unida. Então, nós fizemos essa caixa, né? Queremos bis em 2022, queremos bis em 2021, e uma menção honrosa para toda a equipe que apresentou taxa zero de infecção relacionada a qualquer uma das infecções que são mensuradas, né, pela gente. Então, essa aqui é a minha unidade, a unidade da UTI neonatal 4, uma unidade que eu tenho um carinho muito especial, né? São crianças mais graves, mais crônicas, estão com a gente há mais tempo, e eles conseguem, eu falo, esse gráfico é lindo, né? Eles conseguem reduzir a PAV, né? A pneumonia associada à ventilação mecânica a 0, mesmo mantendo uma alta taxa de utilização, uma alta taxa de utilização desse dispositivo dentro da unidade. Isso tudo em ano de pandemia. Então, é um trabalho muito conjunto, fortificado, e claro que eu acho que os nossos resultados não seriam assim se nós não tivéssemos aí uma política de higiene das mãos tão antiga, né? Nosso grupo já tem 10 anos trabalhando dentro do hospital e foi construído, claro que passo a passo, ao longo desses anos.
E o que a gente espera do futuro, né? Então, trouxe aí esse menininho sentado num monte de livros, né? Porque eu acho que o futuro, realmente, acho que a gente viu que o futuro está na ciência, né? A ciência provando mais uma vez que deu a oportunidade para a gente, para todo mundo. Então, espero que o futuro seja mais esperançoso, que a gente consiga manter sempre bons resultados, qualidade e assistência na nossa assistência, mas de uma forma mais branda, mais serena. E aqui do lado tem essas 5 mocinhas, que são o time de CCIH lá do Santa Joana, né? Nosso time é 100% feminino e demonstrou durante essa pandemia muita união, muito companheirismo. A gente trabalhou muito, mas nunca deixou a peteca cair. E assim, acho que nós somos muito unidas e isso fez muita diferença. E eu agradeço muito a elas, porque se a gente tá, né, tem esses resultados, é porque é o trabalho de todas em conjunto. E deixo aqui o Batigel dentro do coração para vocês, que vocês peguem ele de exemplo, e o meu e-mail, caso vocês precisem de alguma coisa. E é só. Estou à disposição. Muito bom, Poliana. Foi muito boa a sua aula. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, tem bastante pergunta, só que o nosso tempo está curto, tá? Eu vou dar uma selecionada aqui. Tem uma pergunta assim. Boa noite. Como devo fazer o monitoramento do uso do álcool gel e do sabonete? Trabalho em uma clínica de oncologia. Separamos as áreas assistenciais e não assistencial. Aline Carvalho que perguntou. Posso responder, doutora? Posso? Deve. Oi, Aline, tudo bem? Então, nosso monitoramento, nós monitoramos, né, na UTI neonatal, principalmente, o meu foco é a adesão, né? Claro que eu faço monitoramento do ml, do que as pessoas usam, né, por ml dia, mas o nosso foco é a adesão. E a gente utiliza aquela ficha que eu mostrei rapidamente, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. É uma ficha. Saiu o compartilhamento, pode. Saiu? Não adianta. Não tá. adianta. Então, tá. Não, então, tá então a a gente gente vai colocar de novo, pode deixar. Tá, pronto, entrou. Aí eu tenho essa ficha, nós temos essa ficha, e lá a gente consegue monitorar os 5 momentos, se foi feito, se não foi feito, e se foi feito adequadamente. E cada quadradinho desse é uma oportunidade, tá? Então, é uma oportunidade que eu estou avaliando. Além disso, eu consigo discriminar por categoria profissional, que é, para mim, também é uma das coisas mais importantes, porque com pouco tempo da pandemia, a gente tem que trabalhar onde está o problema. Não dá para pegar todo mundo e trabalhar de uma vez que a gente não ia conseguir. Então, a gente foi aonde a gente tinha problema, né? Onde a nossa adesão estava caindo. O nosso monitoramento é feito separadamente. Então, isso que você viu aqui, eu trouxe um montante da UTI neonatal, porque senão a aula ia ficar gigante. Como eu disse para vocês, eu tenho 5 UTIs neonatais, mas elas são feitas separadamente, são apresentadas separadamente, e no final eu faço um global. Então, na nossa reunião, né, de CCIH, são quase 10 slides só de higiene das mãos, mostrando esse monitoramento. A maternidade é feita separada, centro cirúrgico, CO, então é tudo separado, e no final a gente faz o global. Como você trabalha em ambulatório, eu sugiro que você também tente separar pelo menos por profissional, para que você saiba mais ou menos aonde agir de forma mais completa e mais fácil nesse momento. Bom, a outra pergunta é se vocês fazem alguma campanha específica para o time administrativo. O time administrativo, ele está junto com o time assistencial, né? Todas as campanhas do hospital, essa campanha do TikTok é para 100%, todo mundo pode participar. As nossas ações, as nossas trilhas são separadas, né? Aqui no Colabora, que é a nossa trilha, onde fica a nossa trilha assistencial e administrativa, as aulas são feitas de uma forma diferente, com uma linguagem diferente, a gente sabe a capacidade de abrangência, né,
de cada um, né? O que cada área tem que saber. Então, quem é assistencial vai entrar na trilha assistencial, quem é administrativo vai entrar na trilha administrativa. Então, existe uma trilha de prevenção só para quem é do administrativo dentro do hospital, da mesma modo que existe a trilha assistencial. Essa trilha ela é montada e ela é validada pelo treinamento e desenvolvimento em conjunto com a CCIH. A gente participa de toda a parte de criação da trilha. Não, eu acho que eu só complementar que até no grupo de higiene das mãos seria até interessante ter alguém da parte administrativa para mostrar que o grupo é o hospital inteiro, não é uma, Isso, não é o nosso tem. Então, Né? Só para lembrar que quanto Uhum. mais multiprofissional for os integrantes do grupo, melhor, né? Nesse aspecto. E para a Aline, só da pergunta anterior, é óbvio, na minha opinião, separar o que é assistencial do administrativo, né? Que você vai ter índices diferentes. Então, você tem que comparar as mesmas coisas quando você fizer a tua vigilância aí, tá? Vigilância. Gente, vamos fazer mais uma? Vamos. Acha que o público mais afetado pelo descuido da higiene das mãos durante a pandemia foi o público infantil, em especial o neonatal? É uma pergunta se a gente acha É uma isso? pergunta, se vocês acham Não, isso. eu não sei o que a Poliana acha, mas eu acho que não, muito pelo contrário, eu acho que nós temos até o privilégio de trabalhar com o TI neonatal, porque é um grupo que vocês viram, nossos índices de adesão e com vigilância em loco, uma coisa bem, eu julgo bem avaliada, é sempre muito elevado. E isso não é tão simples. Se você vai para outro tipo de serviço, outro tipo de terapia intensiva, sei lá, pronto atendimento, eu diria que é bem mais complicado você ter essa adesão. Então, eu acho que na UTI neonatal e por tudo que na nossa experiência a gente tem anos e anos, vocês viram que nós estamos falando aí em bem mais de 10 anos que a gente já faz todo esse trabalho, não teve tanto impacto. Então, eu não concordo com essa afirmação. Pelo contrário, eu acho que é o grupo que aconteça o que acontecer, está lá firme e está fazendo o seu melhor, assim como aconteceu com os outros grupos. Eu não sei se a Poliana concorda, mas é assim que eu vejo. Concordo, doutora, concordo. Eu além de trabalhar com a doutora Rosana, né, há alguns anos no controle de infecção hospitalar, eu fui, né, por muito tempo, enfermeira assistencial da UTI neonatal. E dentro da UTI neonatal é exatamente, né, a gente constrói com muita facilidade não somente esse amor, né? Amor a gente tem em todos os setores, mas assim, tudo que se coloca lá dentro para o bem do paciente, as meninas, elas compram a ideia e você vai ver que aquilo vai se fortalecendo ao longo dos anos, e é o que eu disse, não acho que 2020 nosso é só porque todo mundo falou sobre higiene das mãos. Eu acho que a gente já tinha construído uma cultura. A gente já construiu uma cultura com tanta segurança, com tanta firmeza, que ela foi só levada por essas pessoas, né? A importância da higienização das mãos, ela está no seu time. Né? A CCIH é o que a doutora Rosana mostrou lá na foto do cachorrinho. Ela é o suporte, ela é a base, ela tá atrás, ela é o bastidor, está atrás da cortina, mas quem tem que colocar isso à frente, quem tem que brilhar é quem está na assistência. Então, você tem que confiar que aquilo que você orientou e que foi construído ao longo dos anos, que aquilo está sendo seguido. E eu acho que essa é a visão que eu tenho hoje do nosso trabalho lá, né? Eu acho que tudo que foi construído ao longo desses últimos anos refletiu no momento de crise, no momento de dificuldade, segurando assim a onda mesmo. Muito bom. Gente, muita pergunta, mas o nosso tempo se esgotou, na verdade. Queria só fazer um lembrete um spoilerzinho, na verdade, de que a Academia Escolap, a Escolap Academia, ela vai voltar com uma campanha para a retomada do prêmio latino-americano. Algumas pessoas ficaram com dúvida, porque eu fui um pouco confusa quando eu falei. As inscrições para o prêmio, elas vão até o dia 18, espera que eu esqueci, 18 de junho, só para não falar errado, desculpa, 15 de junho, e a premiação será feita no Congresso Brasileiro de Controle de Infecção e Epidemiologia em outubro, tá? 28 de outubro. Outra coisa importante, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar um e-mail aqui
para esse que está aqui na tela, tá? Qualquer dúvida do prêmio, é só mandar, que a gente tenta responder aí para vocês. Lembrando que fiquem atentos às nossas redes sociais com relação às próximas jornadas, tá? A gente tem uma próxima, enfim, a gente vai lançar a data aí para vocês acompanharem a próxima e não perder esse sharing expertise que a gente gosta sempre de fazer, tá bom? Cíntia, posso só falar Claro. minhas palavras finais? Então, primeiro, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, mas principalmente agradecer a todo mundo que assistiu e estimular a gente. Eu acho que eu falei que nós vencemos o prêmio, claro, esse é o resultado final, mas só o fato de você se inscrever e motivar o seu grupo com um objetivo específico já é um ganho enorme, né? Então, eu acho que quanto mais você conseguir motivar o seu grupo em relação a isso e ter uma vistoria mesmo no seu hospital, no sentido de melhorar, porque eles vão apontar os pontos que vocês estão bem, os pontos que você pode melhorar. Então, eu acho que a participação no prêmio é muito legal e eu fico muito feliz que está trazendo de volta a versão do prêmio latino-americano aqui para, né, para a América Latina, porque não é só Brasil, né? Tem hospitais da Colômbia, do México, então realmente é uma troca muito interessante e eu incentivo todo mundo a participar. Então, obrigada, Poli, pela parceria, obrigada, Cíntia, e é isso aí. E não percam os próximos webinários, esse é só o primeiro, né, Cíntia? Exato. Eu agradeço imensamente a vocês, a doutora Rosana, a Poliana, por aceitarem o convite e acrescentar tanto para as experiências de higiene de mãos e para a gente sempre fazer o melhor e prevenir. Eu que agradeço. Okay? Muito obrigada, muito obrigada. A gente que agradece. Obrigada, pessoal, por estarem com a gente tchau. até agora. Tchau, tchau. Tchau.